Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria, como disse aí o nosso Renaud, para levar o estudo de obras póstumas dentro do Luz na Penumbra. Aqui mais uma vez com o nosso irmão, amigo, padrinho, Henrique Parente. O pessoal perguntou, por que padrinho? Porque o Henrique e a Mônica, né, que é a esposa do Henrique, foram padrinhos de casamento, são nossos padrinhos de casamento, meu e da Paloma, né, Henrique? Verdade, amizade antiga, né? Graças a Deus. Quem sabe de outras vidas, né? É, porque realmente a gente é muito ligado, graças a Deus. Sim. Mas então, Henrique, nós começamos a estudar semana passada o capítulo que trata das controvérsias sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. E aí nós vimos que Kardec nos traz vários, na verdade uma cartinha com vários itens de citações de Charpignon, que é o doutor de Orleans. E aí, claro, não vamos ler as citações todas, vamos direto para a nota de Kardec, que na edição da LAC está como observação, já na da FEB está como nota. E eu pediria ao Henrique para ler, então, a observação de Kardec a essa correspondência que chegou às suas mãos. Com muito prazer. E é bom sempre lembrar, Kardec não tinha receio de discutir coisas, né? Isso é importante. É bacana demais. O que é a filosofia, ela assim, bem utilizada, né? Já na Revista Espírita, 1858, Kardec diz lá, não fazemos filosofia especulativa, sim filosofia experimental. Isso. Então, a maneira como ele vai esmiuçando os assuntos, tratando de ciência, e a filosofia ela está junto do processo para levar as pessoas a compreenderem. Por isso que ele era um pedagogo. É isso aí. Ele construía um método específico para que o conhecimento chegasse até as pessoas, e isso produzisse educação. Né? Aquela percepção interior onde você alcança conteúdos que existem dentro de nós, mas que precisam ser despertados, ou na verdade descobertos que existem. Nós sabemos que ele já trouxe, né, essa bagagem toda antes de reencarnar aqui no planeta, como Hippolyte Léon Denis Arrival, mas ele teve um grande mestre, né, na época, que foi Pestalozzi. Isso aí. E Pestalozzi, ele tinha um método de ensino de Pestalozzi. Eu não sou a pessoa mais adequada para explicar, né? Seria o André Parente, sobrinho do Henrique. Está lá em Portugal. Está lá em Portugal. Mas o método Pestalozzi é exatamente isso. Não é de educar, não é de instruir, e sim fazer com que as pessoas percebam, os alunos percebam que dentro de si os ensinamentos já existem, é só arrumar a coisa lá dentro para que tudo funcione, tudo se arranje. E a gente chegue a essa instrução tão almejada, né, por cada um de nós. Não é que a gente já saiba no sentido da palavra, né? Mas esse conteúdo, todos os conteúdos, eles existem porque eles estão em Deus, eles são a estrutura da verdade que está por todo o universo. E existe dentro de nós. Por isso que Kardec, na questão 621, né, pergunta aos espíritos onde estão inscritas as leis de Deus. E eles respondem, na consciência. Porque estão dentro de nós todas as coisas. A gente vai descobrindo a verdade divina na vida, através da experiência, nas relações com as coisas, com as pessoas, e vamos compreendendo-as. E isso passa a fazer parte de nós. E é assim que a gente vai multiplicando os talentos, como nos ensina Jesus nas parábolas, né? É isso aí. Ou especificamente na parábola. Mas vamos lá, nas observações. Então diz o nosso querido Allan Kardec: a opinião de tais homens
e não são os únicos. Têm certamente um valor que ninguém poderá negar. Seria, porém, uma opinião apenas se a observação não viesse confirmá-la. O Espiritismo está inteiramente nos pensamentos que acabamos de citar. Somente ele os completa por observações especiais e coordena-os, dando-lhes a sanção da experiência. Aqueles que se obstinam em negar a existência do mundo espiritual, sem, contudo, poder negar os fatos, fatigar-se-ão em procurar-lhes a causa exclusiva no mundo corporal. Mas uma teoria só é verdadeira quando pode dar razão de todos os fatos, caindo por terra desde que um único a contrarie, porque as leis da natureza não admitem exceções. Foi o que aconteceu à maior parte das leis, que a princípio se imaginaram para explicar os fenômenos espíritas. Quase todas caíram sucessivamente diante dos fatos que lhes escapavam. Quando esgotados todos os sistemas, não houve remédio senão recorrer às teorias espíritas, como as mais concludentes, porque, não tendo sido formuladas prematuramente e com observações precipitadas, elas abrangem todas as variedades, todas as modalidades dos fenômenos. O que as tem feito aceitar tão rapidamente por grande número é o encontrar-se nelas a completa e satisfatória solução do que em vão se tinha procurado fora delas. É o que nós comentamos, né, Henrique, que Kardec, como você citou, ele não fugia àqueles contrários, né, aquelas pessoas que tinham ideias contrárias. Ele não fugia ao debate, ele estava sempre pronto para o debate, mas um debate calcado na razão, calcado na lógica. É nisso que se baseia a doutrina espírita. É por isso que ele fala aqui que a solução completa se acha na doutrina espírita. Porque é exatamente a doutrina espírita que começa a nos explicar as coisas. Por vezes, as pessoas confundem muito porque de codificação mesmo pouca gente conhece. As pessoas vão para os livros que são alguns complementares, ou melhor, não complementares, mas alguns que podem elucidar alguns fatos que não era o objetivo da codificação. Tipo, mostrar detalhes do mundo espiritual. Não era essa a função da codificação. Com certeza não. Não. O que era o que Kardec se ocupou, na verdade, era de demonstrar a existência desse mundo espiritual que convive concomitantemente ao mesmo tempo com o mundo material. Mostrar que tudo aquilo que nós fazemos, pensamos e falamos retorna para nós, e não só no mundo material, mas no mundo espiritual. Que nós temos uma única vida, que é a vida espiritual. E que nós vimos aqui no planeta Terra e em outros planetas, encarnamos para podermos evoluir. Se a gente pudesse fazer um resumo, que é impossível fazer um resumo da doutrina espírita, principalmente por espíritos da minha estirpe, né? Opa, me inclua aí. É praticamente impossível que eu possa fazer esse resumo. Mas se pudéssemos pegar alguns pontos, esses são pontos fundamentais que estão lá na codificação. E aí as pessoas pegam e vão para outros livros que muitas vezes são livros que falam até contrários à doutrina espírita. Acabam se perdendo no labirinto do conhecimento. E é muito sério isso. Se nós queremos realmente nos dizermos espíritas, preciso que nós estudemos a codificação. Quando nós tivermos a codificação bem assentada dentro de nós, bem conhecida,
e que a gente comece realmente a praticar tudo aquilo que a doutrina espírita, e aí volto a dizer, a codificação espírita nos fala para fazermos, aí sim nós podemos ir para outros livros. Você me lembrou uma coisa curiosa. Quando eu ingressei há alguns anos na faculdade de psicologia, eu lembro do primeiro período, um professor disse assim para a turma, se você quer conhecer psicanálise, Freud, leia Freud. Pois é. E aí a gente pode aplicar isso, né, a questão do espiritismo. Se a gente quer conhecer espiritismo, a gente precisa ler Kardec. O Herculano já dizia que o espiritismo consta nos livros e precisam ser estudados. Então, o trabalho de Kardec é neste sentido. Exatamente. Tudo que vem fora a codificação espírita e o trabalho que Kardec realizou, porque são outros livros que ele publicou, podem ser muito úteis para a gente, mas o prato principal é a codificação espírita, porque é a partir dela o trabalho enxuto, eu diria, não sei se eu posso usar bem essa expressão, mas bem enxuto a respeito desse diálogo com o mundo espiritual e com as relações da vida material e a ciência, os fenômenos, tudo bem estudado por Kardec ali. O Charles Richer chega a declarar que Kardec ele nunca divulgou nada que não pudesse ter sido realmente investigado. E dá o título a Kardec de o iniciador, o criador da ciência espírita. Pois é, exatamente. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu costumo conversar com alguns amigos e dizer, olha, existe hoje um fenômeno muito interessante e muito preocupante. Os espíritas de palestra. O que são os espíritas de palestra que eu chamo? São aquelas pessoas que não leram e não estudaram absolutamente nada a respeito da codificação e que vão para as palestras ouvir o que as pessoas têm a dizer do que entenderam da doutrina espírita. E muitas vezes, a gente sabe, tem excelentes palestrantes, mas tem pessoas que se arvoram na palavra para falar coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então a pessoa se diz espírita por participar, por ouvir palestras. Todas as palestras, ou quase todas as palestras que eu faço, eu digo, não acreditem em nenhuma palavra do que eu falei. Vão lá, pesquisem e vejam se realmente o que eu falei tem fundamento. Que é assim que Kardec quer que nós façamos. É assim que o próprio Jesus quer que façamos. Quando Erasto, lá no Livro dos Médiuns, diz que é melhor rejeitar 10 verdades a assumir uma única mentira, é nisso que ele está falando. É isso, não é somente nas comunicações entre o mundo espiritual e o mundo material. É em todas as relações, todas as vezes que nós conversamos a respeito de doutrina, precisamos ter muito cuidado. Mas, meus irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando obras póstumas. Verdade. E em obras póstumas tem esse belíssimo tema, né, que nós estamos estudando agora, que trata exatamente de controvérsias sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Kardec, então, analisa uma correspondência que foi enviada a ele e que fala, de alguma forma, de ideias muito controversas a respeito disso que ele disse, ou seja, os intermediários entre Deus e os homens. Vou pedir para o Henrique dar continuidade à leitura da nota. Vamos lá. Diz Kardec, entretanto, ainda há muitos que as repelem. As ideias, os conceitos. Têm elas este ponto de contato com todas as grandes ideias, que surgem em oposição aos costumes e às crenças, e que sempre têm encontrado por mais ou menos tempo, contraditores, intransigentes, até entre homens mais esclarecidos. Dia, porém, chegará em que a verdade deve luzir, e então os instrumentos de oposição ficarão envergonhados de havê-lo feito. Tão natural lhes parecerá o que combateram. Assim será com o Espiritismo, e já é para surpreender que de todas as grandes ideias que convulsionaram o mundo, nenhuma haja conquistado em tão pouco tempo, tão grande número de
partidários em todos os países, em todas as ordens sociais. Eis porque os espíritas, cuja fé não é cega, como pretendem seus adversários, mas fundada na observação, pouco se incomodam com os contraditores e com aqueles que não lhes compartilham das ideias. Eles observam que a doutrina, firmando-se nas leis da natureza, em vez de contrariá-las, não pode deixar de prevalecer, quando aquelas leis forem reconhecidas. Pois é como o Henrique acabou de dizer a respeito de ir em paralelo com a ciência, ou seja, caminhar junto com a ciência, e a ciência junto com o espiritismo. Não é uma coisa de contradição. Não existe contradição entre espiritismo e ciência. O que existem são ainda lacunas no conhecimento do ser humano. Nós ainda não conhecemos tudo. Como Kardec sempre fala, aquela pessoa que não acreditava na possibilidade de se iluminar um ambiente, por exemplo, quando chega a luz elétrica, isso anos depois, é claro, com Thomas Alva Edison, quando chega a lâmpada elétrica, nós ficamos maravilhados. Hoje você acende uma luz e nem se apercebe. Não, é. Mas quando Thomas Edison inventou a lâmpada, muitos acharam que ele era um mágico, um bruxo, alguma coisa nesse sentido. E isso por falta de conhecimento da eletricidade, por falta de conhecimento da capacidade da eletricidade de gerar luz. Então, Verdade. Hoje você está nos ouvindo através do rádio, do AM, mas também nos ouve através da internet, através de um telefone, que antigamente a gente só conhecia aquele telefone lá na nossa escrivaninha, na nossa mesinha, que tinha um disco para discar, era assim que a gente chamava, e tinha um fio que conectava à rede da empresa de telefonia. Nunca as pessoas poderiam imaginar que poderíamos ter um telefone que andássemos para tudo quanto é lugar e que pudéssemos ver e ouvir coisas do mundo inteiro. Pudéssemos acompanhar a Rádio Rio de Janeiro através de um telefone, seja aqui no Rio, seja fora do Rio, em qualquer parte do mundo. Eu me lembro que em setembro do ano passado, eu estava fazendo uma viagem na Escócia e, de repente, no hotel eu parei, porque lá na época eram 2 horas a mais. Quando eu cheguei no hotel, estava dando uma programação de 4 horas, mais ou menos, da Rádio Rio de Janeiro. Eu vi lá a programação toda, maravilhoso, muito bom. Você está num país distante, numa língua diferente, você poder acompanhar. Isso é uma coisa que as pessoas não imaginavam e, quando aconteceu, muita gente se espantou de poder. É isso que Kardec está nos dizendo. Com certeza. Vale a pena ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, né, o estudo, na verdade, o texto de Kardec, onde fala da aliança da religião e da ciência, onde não estão de costas uma para outra. Então, repete a fonte, Henrique, por favor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, capítulo 1, logo no início do livro. Aliança da ciência e da religião. Ok. Mas vamos dar continuidade aqui à leitura, né? Vamos lá. A ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus não é nova, como se sabe. Mas geralmente acreditava-se que tais seres formassem uma ordem especial da criação. As religiões os têm designado com os nomes de anjos e demônios. Os pagãos chamavam-nos deuses. O Espiritismo, vindo provar que não são senão as almas dos homens, nos diferentes graus da escala espiritual, dá à criação a unidade grandiosa, que é a essência das leis divinas. Em vez de uma multidão de criações estacionárias que acusariam o capricho ou a parcialidade da divindade, revela uma única criação, essencialmente progressista, sem privilégio para qualquer criatura, elevando-se cada uma do embrião ao mais completo desenvolvimento, como a semente se transforma em grande árvore.
O Espiritismo nos demonstra, pois, a unidade, a harmonia, a justiça existentes na criação. Para ele, os demônios são almas atrasadas, ainda sobrecarregadas dos vícios da humanidade. Os anjos são essas mesmas almas depuradas e desmaterializadas. E entre esses extremos, a multidão que cobrem os vários degraus da escada do progresso. Por este sistema, firma-se a solidariedade entre o mundo espiritual e o corporal. Kardec faz um ensaio, né, na verdade, nos conduz ao raciocínio. Nós temos que partir de um ponto para entendermos toda essa questão, inclusive reencarnação, comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Eu acredito até que no futuro nós não vamos mais falar mundo material e mundo espiritual, porque tudo faz parte da criação divina. Uhum. Nós precisamos de certos termos ainda, porque a gente não consegue idealizar, pensar em como vivem os espíritos puros, por exemplo. Como vivem os espíritos superiores até. A gente ainda está muito preso às coisas realmente da matéria. Ainda somos mais materializados do que moralizados e aí espiritualizados, né? É como está lá na questão número 18 do Livro dos Espíritos, que quando nós estivermos moralizados, nós vamos compreender perfeitamente os chamados mistérios de Deus. Nós vamos compreender Deus, nós vamos nos aproximar de Deus através da nossa moralização. É por isso que eu sou tão contrário a chamar, nós vamos nos espiritualizar. Nós somos espíritos, nós temos que nos moralizar, né? E aí nós temos que partir de um ponto. Que ponto é esse que a gente tem que partir? Existe um ser que tudo criou e criou a todos. É o ser que não é criado, é um incriado. Porque se nós começarmos a imaginar que existem outros seres, outros deuses haverão. E quem será esse Deus mor, digamos assim? Então, ao longo do tempo, as pessoas tentaram desvendar esses chamados mistérios e tal, mas pela nossa ótica ainda é muito difícil. Por isso que Roden diz que Deus seria esse que coubesse na inteligência do homem. Mas está lá, Deus, esse supremo, como diz a questão número 1, suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Através disso ele cria os espíritos, que tem que passar por vários períodos até que atingem a perfeição, até atingirem a perfeição. Antes disso, somos esses espíritos que Kardec cita aí, alguns chamados demônios, e é bom fazermos uma parênteses, né, que demônios são todos os espíritos desencarnados, né, porque vem de daimon, vem de inteligência extracorpórea. E aí nós temos esses demônios bons e os demônios maus, né? E são esses mesmos, somos nós. É verdade. Você me fez lembrar, João, de uma citação do Livro dos Médiuns, se não me falha a memória, na questão 51, onde os espíritos dizem a Kardec que vocês hoje estudam o perispírito, se esforçam nesse sentido. Uhum. Nós estudamos a alma. Oh. E aí ele estabelece uma diferença, que é uma questão de tempo, de evolução, mas eles estão mergulhados numa estrutura de compreensão mais ampla, mais profunda. Sim, então, sim. A gente aqui ainda está meio, né, ainda confuso com essa questão do perispírito. A ciência ainda não absorveu a necessidade, a importância em relação aos fenômenos que ocorrem na vida, desse elo, né, a gente podia chamar até de elo perdido, entre aspas, né, que é o perispírito, da relação desse estado da matéria, porque o perispírito é a matéria, sim, mas está intermediando a alma, que é algo mais espiritual, e o corpo físico, essa relação, como pode essa
comunicação e a relação da produção de fenômenos através do perispírito. É incrível, né? Então, muito ainda a refletir e a pesquisar a respeito dos fenômenos de toda a ordem, dos fenômenos físicos e fenômenos psicológicos, emocionais, etc., por conta do perispírito. É isso aí. Mas chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra para o estudo de obras póstumas e vamos então nos encontrar novamente daqui a uma semana. Mas você pode ouvir novamente esse programa às 3 da manhã e às 6 da manhã, tem as reprises, e também Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br, tem programa, você vai chegar no Luz na Penumbra. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigos ouvintes, amigas ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra para darmos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17, dando prosseguimento às instruções dos Espíritos, que hoje será a virtude, é de item 8, a virtude. E para realizar essa tarefa, temos ao nosso lado, como todas as semanas, o nosso estimado Antônio de Pádua e nos dando suporte técnico, o nosso querido Jefferson. Vamos então dar um olá ao Antônio e pedir a ele que comece a nos falar e nos ajudar a refletir sobre o item a virtude, para que nós não só saibamos do que se trata, mas também consigamos depreender de que forma a virtude pode nos auxiliar na nossa caminhada. Olá, Antônio. Olá, Marta. Nós sempre observamos que Kardec segue nessas instruções que ele nos traz, sejam dele próprio ou dos espíritos que nos mandam as mensagens, ele segue uma ordem lógica, didática, pedagógica, de forma realmente a nos deixar com tudo à mão para tirar o melhor proveito deste ensinamento. É por isso que ele é considerado o codificador, né? Ele fez um código para isso aqui. É o código da lógica. Isso. Entendeu? Da facilitação para nós. Botou numa ordem e tal. Porque poderia ter trazido esses ensinamentos sem uma ordem, um troço aleatório. Isso. Tudo bem, seriam sempre bons ensinamentos, sem dúvida alguma. Mas quando o grande trabalho dele, que eu acho, foi justamente pôr numa sequência que nos facilita o entendimento. Então nós estamos tratando de um capítulo que fala da perfeição, que nós temos a obrigação proposta por Jesus de nos tornarmos perfeitos como é o Pai Celestial. Então Jesus primeiro nos diz que temos que amar o inimigo, porque se conseguirmos esse feito, estaremos então prontos a nos considerar virtuosos, porque já estaremos praticando quase todas as qualidades que justificam sermos chamados de virtuosos. No último ensinamento aqui, ele trouxe uma mensagem do Lázaro, nos falando do dever que nós temos para conosco mesmos, de cumprir isso, cumprir esse mandamento do Cristo, nos tornar perfeitos, sermos benevolentes, caridosos, toda essa gama de situações que nos levam à perfeição. E nós podemos chamar
essas situações, essas qualidades de virtudes. São as nossas virtudes. A benevolência, a indulgência, a misericórdia, o amor ao próximo, tudo isso são as nossas virtudes. Então a mensagem que está aqui do François-Nicolas Madeleine trata disso, da virtude, nos mostrar o que é realmente isso, nos facilitando o entendimento do que é a proposta que os espíritos têm para nós, usando o Kardec como sendo o nosso interlocutor, o nosso intermediário dessa proposta. Então, o François-Nicolas Madeleine nos diz o seguinte: a virtude, no seu mais alto grau, ou seja, quando atingimos a virtude das virtudes das virtudes, o máximo das virtudes, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. No item também do homem de bem, Kardec elenca todas as qualidades que deve ter um homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto. São qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas enfermidades morais. Está sendo muito eufemista aqui o nosso irmão Madeleine, que lhes tiram o encanto e as atenuam. Ou seja, nós queremos ser virtuosos, adquirir todas essas qualidades aqui, tá? Ser bom, caridoso, etc. Mas, mesmo quando nós já estamos atingindo esse ponto, infelizmente, ainda temos algumas enfermidades morais que deslustram todo esse nosso esforço. Segue ele aqui. Aquele que faz ostentação da sua virtude não é um virtuoso, não é? Visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Exatamente. Eu estava até brincando com a Marta aqui antes de começarmos a gravação, falamos da virtude, dizendo que ia falar de mim mesmo, Marta, não é? Porque eu sou um virtuoso. Ora, no momento em que eu digo que sou virtuoso, já deixei de ser. É uma coisa matemática. Se eu chegar aqui e dizer, não, eu sou um sujeito virtuoso, já deixou de ser, porque faltou em mim a modéstia. E assoberbou-se em mim o orgulho. Então, é aquele que ele fala, suas pequenas enfermidades. Porque nós temos que ser isso que está aqui, tudo isso que está aqui, bons, caridosos, laboriosos, sóbrios, modestos, sem ficar nos galardeando disso. Tem que ser uma coisa natural, que nós façamos até sem notar. Se alguém notar, são os outros. Isso. Eu vi uma vez de um personagem famoso na Baixada Fluminense, que eu não vou nem citar o nome, que disse uma vez, bondade não se mostra, bondade se deixa ver. É claro, se eu disser para você, se eu mostrar a minha bondade, já não é mais bom. Você tem que ser bom, e as pessoas que vão ver se você é bom, se não é bom, que vão julgar se você é ou não é, e tudo bem. E você estando em paz com a sua consciência, aquele agrilhão de que falou Marta aqui no programa anterior, a consciência está dizendo a você que está bem, então é o que basta. Você tem que ter o seu dever consigo mesmo. É o caso aqui, a virtude é a mesma coisa. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de exibir-se. É isso aí. Adivinham-na? Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. Ou seja, o virtuoso é singelo, é modesto. Ele não quer aparecer. Não tem motivo, porque se ele quiser aparecer, já deixou de ser virtuoso. Já deu uma arranhadinha no cristal. Não pode. E segue o nosso irmão. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno cura d'Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor das suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. É o que eu disse, o virtuoso, o homem de bem, não se jacta disso, até porque ele nem sabe que é.
Ele não nota, aquilo é uma coisa tão natural dele que ele não acha aquilo diferente. Ele não acha diferente, porque uma das virtudes é ser indulgente. Então, se ele encontrar alguém que não age como ele age, ele não vai condenar, não vai julgar, não vai se comparar àquela pessoa. Ele vai ser indulgente. Ele vai ser benevolente com a pessoa, vai perdoar se sofreu alguma ofensa. Então ele não nota, ele não tem a sensação de virtuosidade, de virtuosismo. Ele não tem essa sensação dentro dele. Ele não tem isso, por isso é que ele não é orgulhoso. Ele é modesto, é humilde. Aliás, o Cristo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele estava sendo verdadeiro. Porque a virtude principal que o Cristo nos mostrou, que é aquela que mais nos tocou, foi a sua humildade e a sua mansuetude. As outras virtudes a gente nem percebeu, porque a gente é tão ignorante que não dá nem para notar. É o inverso, a gente nem sabe que a pessoa é virtuosa, que aquilo não faz parte do nosso cardápio. É verdade. Então não sei o que é aquilo. Que prato é aquele ali? Não sei, nunca comi. Então a virtude que a pessoa tem, a gente nem nota, porque a gente não sabe do que se trata. Agora, do Cristo chamou tanta atenção foi a sua humildade e a sua mansuetude. A capacidade de compreender os outros, de entender, se colocar no lugar do outro. Então, quem é realmente assim, não se jacta disso. Deixa-se ver. É a virtude assim compreendida e praticada, é a essa virtude assim compreendida e praticada que vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos incito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre tiram o encanto das mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e faz alarde ele próprio das suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma porção de pequenas torpezas e odiosas covardias. Ele está nos dizendo aqui como devemos ser. Citou exemplos aqui que eu tenho certeza absoluta de que eram homens dessa magnitude que ele nos mostra, São Vicente de Paulo, o cura d'Ars. Mas nós temos que admitir que nós estamos longe disso, muito longe disso. Nós, se tivermos uma virtudezinha, já saímos para ir batendo tambor, tocando corneta, chamando a atenção de todo mundo para essa nossa suposta virtude. Agora, tem essa recomendação aqui, nós temos que nos esforçar para tentar nos enquadrar nisso aqui. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã? E tudo bem. Agora nós temos que começar a praticar o que é proposto por homem de bem, o que é proposto por cumprimento do dever. Neste capítulo aqui está isso. Homem de bem, o bom espírita, o dever como deve ser cumprido, amar até o inimigo, pelo menos tentarmos amar o inimigo, para que as virtudes apareçam em nós. E temos que nos esforçar muito, mas muito mesmo, para sermos modestos. Tentar levar essas virtudes até esse nosso próprio conhecimento. Aquilo está na massa do sangue, sai pelos nossos poros, sem que a gente sinta. As pessoas é que vão, de repente, comentar e você fala, não, exagero de vossa parte. Eu tenho um exemplo claro disso aqui, nosso irmão Chico Xavier. Quem não pode dizer que ele não era um virtuoso? É um poço de virtudes. E era um sujeito modesto, né? Ao extremo, de uma compreensão dos problemas alheios, inclusive eu acho que ajudado pela modéstia, porque sendo modesto ele compreendia as dores das outras pessoas, não se sobrepujava porque a gente não estivesse passando por aquilo. Então é um exemplo que nós temos assim mais perto de nós. Podemos estar aqui, temos a história dele aqui, quase que quando espírita quase que sabe de qual é salteada a história e os casos de Chico Xavier. Está na literatura, está no cinema, está no teatro, há diversos meios de tomar conhecimento da história dele, e não tem como buscar ali um deslustre qualquer nas suas virtudes. Então é um exemplo que nós temos.
Longe estou eu, e acredito que a grande maioria de nós está de poder estar abaixado junto ali a bainha da calça dele. Mas podemos olhar para cima e ver, bom, esse irmão está conseguindo, eu vou tentar conseguir. Pode não ser, com certeza não vai ser nesta encarnação, pode não ser na próxima, mas eu tenho pelo menos um objetivo, um norte. A bússola está apontando para aquela direção, é ali, para ali que eu tenho que ir. Isso é perto de nós, porque ninguém aqui de nós conheceu o cura d'Ars, nós não conhecemos pessoalmente Vicente de Paulo. Então, nós não temos noção, mas temos um irmão que conviveu conosco até há pouco tempo. Então, que ele nos sirva de exemplo para isso. Em princípio, o homem que se enaltece, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito efetivo que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito perfeitamente que o homem que pratica o bem experimenta uma sensação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. É isso aí, gente. Se você tem umas virtudes, pratica as virtudes, claro que você vai sentir dentro de si uma sensação maravilhosa. É a sensação da felicidade, que toda virtude que nós tenhamos, ela é exercida em função do outro. Diz aqui, ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto. Essas virtudes todas é do nosso relacionamento com o outro. Não é nenhuma sozinho na ilha deserta que eu vou ser modesto com quem? Com o coqueiro? Não vou ser. Então, essas virtudes são do nosso comportamento em relação ao outro. Então, isso causa em nós uma felicidade muito grande quando nós fazemos o bem para o próximo. Dentro de nós, vamos ficar radiantes. Isso é natural, isso é matemático, isso é físico. Agora, não podemos exteriorizar esse sentimento. Que nós podemos deixar resplandecer no nosso semblante, no nosso rosto, aquela beleza interior, que nós não temos como impedir. A serenidade que ao chegarmos as pessoas dizem, puxa, fulano chegou aqui, sentimos assim um momentozinho bom, uma paz, anda bem acompanhado, não sei. Isso você não pode impedir que essas coisas se exteriorizem. Você chegou e você trouxe a paz, né? Como São Francisco de Assis, segundo o cônjuge, melhor dizendo, na prece, que tem o título de prece de São Francisco, diz que nós devemos pregar a paz, né? Onde houver ódio, que eu levo amor, onde houver tristeza, que eu levo alegria. Então, essa pessoa é virtuosa, ela tem que sentir dentro de si toda a felicidade do mundo. A felicidade consiste em fazer o bem ao próximo. Se você está fazendo bem, você fica feliz. Agora, não pode deixar que você fazer que isso se exteriorize. Se isso for exteriorizado, é pela natureza. Se um espírito como São Francisco assim chegar aqui perto de nós, claro que ele vai transformar um ambiente nosso num ambiente muito melhor. Mas não porque ele falou, não, a partir de agora é um ambiente familiar. Não, é automático. Exala. Exala, da natureza. Assim como o aroma ruim exala, o aroma bom também. Claro. Se ele se sente bem, então aquilo exala para nós. Mas é uma coisa natural, não é uma coisa forçada por ele. Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Isso aí, o homem, e eu me incluo entre eles aqui, um ser da espécie humana, né? Então estou longe. Diz assim, a espécie humana na Terra está longe. Jamais esbarreis em semelhante escolha. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Entretanto, eu lhe direi, mas vale uma pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Olha, gente, o que ele está nos dizendo aqui? Incrível, hein? Eu posso ter raríssimas virtudes, pouquíssimas, mas elas têm que ser com modéstia. Porque, inclusive, quando eu estou modesto e começo a admitir que eu tenho poucas virtudes, eu já estou tendo condição de me trabalhar para adquirir outras, porque eu vejo que certas virtudes eu ainda não tenho. Então, eu consigo, pela modéstia, pela humildade,
trabalhar para que venha. Agora, se eu tenho uma virtude, ou muitas até, mas sou orgulhoso, como diz aqui, não adianta, porque o orgulho impede de eu saber que preciso de adquirir as verdadeiras virtudes, as novas virtudes. E ainda desluxo as que eu tenho. Então, vejam bem, gente, é muito mais inteligente ser modesto, humilde, admitir que não tem virtude nenhuma, como é o meu caso, ou se tem umazinha. Olha, eu sou uma pessoa realmente que me toca muito o coração ver uma pessoa triste, necessitada. Eu sinto um constrangimento no coração. É uma virtude, beleza. Se você sinceramente se reconhece como tal, ótimo, mas que seja modesto nisso. É uma virtude que você tem, toque para frente, procure melhorá-la mais ainda, praticá-la, e que ela seja reforço para você adquirir outras. Com humildade e com modéstia. Agora, se você tiver várias, ou supostamente tiver várias, e começar a alardear, amigo, já não tem mais. Verdade. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas se têm perdido. É pela humildade que um dia elas haverão de redimir-se. Frase lapidar de Madeleine. Nós todos estamos aqui na Terra, várias humanidades já passaram aqui, impérios e mais impérios, cresceram, fizeram, aconteceram, foram destruídos. A humanidade está, sobe, abaixa um pouquinho, avança. E por quê? Por causa do orgulho, do egoísmo, do amor próprio, do interesse pessoal, que a Marta sempre lembra aqui. Agora, o que é que vai fazer que realmente esse círculo vicioso se quebre? É a humildade. A humildade que um dia elas haverão de redimir. Ou seja, pela humildade que nós vamos nos redimir de tudo isso, que nós estamos aqui há milênios neste planeta fazendo e acontecendo, dando carta e jogando de mão, nos achando os reis do mundo. E não somos, gente. Temos que ser humildes e admitir que não somos os reis dos animais aqui, entendeu? Somos os queridinhos da criação. Não somos. Nós estamos num estágio, que já abandonamos vários estágios anteriores, estamos num determinado estágio. Mas nesse estágio, estamos no começo. Também, citando a Marta aqui, estamos na segunda ordem. Segundo degrau, terceira ordem. Segundo degrau. Segundo degrau na escala dos mundos. Não. Estamos assim, quase na rabeira. É verdade. Em penúltimo lugar. Estamos colocados num honroso penúltimo lugar. Então, gente, vamos pensar. Nós estamos longe disso. E agora aqui dentro daquele último, que seriam os primitivos, ali não se discutiu orgulho nem vaidade ali com eles. Porque eles estavam num estágio tão atrasado que eles precisavam discutir primeiro a violência, né, a ignorância completa, o desconhecimento das coisas. Mas no momento que saímos desse estágio de selvagens, de gladiadores, já com algum conhecimento adquirido, instalou-se em nós um orgulho, uma vaidade descomunal, porque adquirimos um pequeno conhecimentozinho intelectual ou moral. E é isso que está travancando aqui há não sei quantos mil anos o nosso progresso. É verdade. E agora, com o advento dessas doutrinas maravilhosas, é que nós estamos sendo alertados para quebrar esse negócio. E só com humildade e modéstia é que vamos quebrar esse círculo vicioso. Não pensem que se mantivermos orgulhosos, nós vamos sair disso. Só sairemos através de humildade, muita modéstia, muita resignação, reconhecimento da nossa insignificância e de penúltimos colocados na escala ainda. Temos muito a galgar pela frente. E só vamos conseguir com humildade. Sejamos, pois, humildes. Sejamos simples, puros de coração, como nos propôs o Cristo no Sermão do Monte. Tenho dito, Marta. É verdade. E é muito importante que você ressaltou de forma recorrente ao longo de toda a sua fala a importância da humildade nesse processo. Porque quando ele fala aqui da virtude, ele está dizendo, nós devemos conquistar a virtude, que é o quê? O somatório, né? O conjunto de todas as qualidades que caracterizam o homem de bem. Mas para que isso aconteça, é preciso que você permeie
a virtude ou o conjunto de qualidades com modéstia, com humildade. Porque é importantíssimo a gente entender. Sem a humildade, nada feito. Então, é como ele diz, é preferível que você tenha pouca virtude, poucas, né? Mas que sejam firmes, com modéstia, com simplicidade, ou seja, você de fato adquiriu. É pouquinho, mas não importa. Você adquiriu. E aquilo que você adquiriu mesmo, né? De verdade. Aquilo exala de você. Aquilo sai, como o Antônio disse, dos teus poros, naturalmente. É pouco, não importa. Mas esse pouco é de verdade. Do que você tentar ter várias e, na realidade, não conquistá-las porque você não consegue ser humilde. E enquanto você não for humilde, ou seja, enquanto você achar que você realmente é o bambambam naquilo ali, é sinal de que você ainda não adquiriu. Como é algo que precisamos, está aqui elencado, né? Primeiro nos fala do dever, agora nos fala sobre a virtude. Nós entendemos que precisamos desenvolver a virtude, esse conjunto. E isso tem que ser o quê? Uma meta de perfeição, para que um dia todos nós atinjamos. Então, o homem virtuoso é o homem evangelizado. Então, vamos ficando por hoje aqui, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.